Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Para que Deus possa falar ao seu coração, quero que você abra a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus diz o seguinte: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que caminham mais de perto conosco sabem que nós estamos vivendo uma campanha. Nós estamos há 21 dias realizando uma campanha que se chama 21 dias guardando o coração. Nós então estamos todos os dias postando um devocional sobre algo que nos impede de nos aproximar de Deus, algo que contamina o nosso coração. E nós falamos nesses 21 dias por vários assuntos. E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o grande vilão de uma vida de quem quer agradar a Deus. Existem muitas coisas que nós temos que guardar no nosso coração, mas o orgulho é a principal delas. O orgulho é o grande vilão de alguém que realmente quer viver uma vida que agrada a Deus. O orgulho é a raiz de todos os males. O orgulho é uma atitude escondida em nosso coração, e devido estar escondido, poucos percebem. O orgulho, ele é como um vento. Você não pode ver o vento, mas você pode sentir muitas vezes o estrago que ele pode fazer. Nós vivemos isso na nossa cidade. Tivemos aí, alguns períodos de vento onde houve uma grande destruição. Então o vento a gente não via, mas a gente podia ver o efeito do vento. Assim também o orgulho. E existem famílias sendo destruídas, existem casamentos sendo destruídos por causa do orgulho. O orgulho, ele gera confusão, ele gera contenda, mágoa, brigas, discussões e divisões. Tudo isso são os estragos causados pelo orgulho na nossa vida. De uma forma prática, nós podemos dizer que o orgulho é o elevado conceito que se tem de si mesmo, ou um amor próprio exagerado. Todos nós temos que ter o amor próprio, mas quando nós nos amamos demais, nós nos tornamos orgulhosos e presunçosos. E é disso que nós temos que guardar o nosso coração, do orgulho. E eu quero te mostrar algo que Paulo fala que é muito interessante, que está lá em Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então veja que Paulo está dizendo, orientando para que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Mas veja que Paulo em que momento diz isso? Paulo diz assim, porque pela graça que me é dada. Ou seja, Paulo só percebeu esse elevado conceito acerca de si mesmo depois que ele conheceu a graça. Quando nós conhecemos a graça, essa graça nos revela que muitas vezes há no nosso coração um elevado conceito acerca de nós mesmos. E esse elevado conceito acerca de nós mesmos se chama orgulho. E somente mediante a graça de Deus nós podemos ter essa revelação. Somente após nós termos a revelação da graça é que nós percebemos que muitas vezes nós temos o coração contaminado pelo orgulho. Porque se tem algo que Paulo era orgulhoso. Paulo era orgulhoso, cheio de si, cheio de razão, ao ponto de perseguir a igreja de Cristo por discordar daquilo que eles pregavam. Tamanho era o orgulho que havia no coração de Paulo, mas quando ele tem a revelação da graça, ele consegue perceber aquilo que ele era, e ele então inicia um processo de transformação, um processo de mudança. E quando nós identificamos no nosso coração o orgulho, nós também precisamos passar por um processo de mudança e de transformação de coração. Uma das principais características do orgulhoso é que o orgulhoso acha que sabe tudo. Mas a única coisa que o orgulhoso não sabe é que Deus resiste ao seu coração. Porque nós lemos que Deus resiste ao soberbo, ou seja, ao orgulhoso. E tem muita gente que tem dificuldade de estar na presença de Deus, de entrar na presença de Deus, porque é orgulhoso. E o orgulho, ele é igual ao mau hálito. Como assim igual ao mau hálito?
dificilmente você vai ver alguém reconhecendo que tem mau hálito. Geralmente a pessoa que tem mau hálito, ela não percebe. E geralmente a pessoa que ela é orgulhosa, ela também não percebe. Então é necessário alguém que a ame muito para ter coragem de chegar diante dela e dizer assim, ó, você está com mau hálito. Assim como precisa muito amor para alguém chegar diante de você e dizer assim, ó, você está sendo contaminado por causa do orgulho. A maior prova de amor, irmãos, não é um presente. A maior prova de amor não é um abraço. A maior prova de amor é a repreensão. E infelizmente nós temos rejeitado essa demonstração de amor muitas vezes. E quem faz muito isso, que não recebe a repreensão, é o orgulhoso. O humilde, ele ama a repreensão, porque ele sabe que a repreensão tem poder de transformá-lo. Nós temos que mudar, irmãos, os nossos olhos acerca da repreensão, acerca do aconselhamento. Tem gente que é assim, não aceito que ninguém fale na minha vida, né? Ninguém paga as minhas contas. Você nunca vai poder viver um cristianismo verdadeiro enquanto você continuar achando que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você nunca vai poder ser corpo de Cristo se ninguém tem nada a ver com a sua vida. Porque viver como igreja é viver tendo algo em comum. Ter algo em comum é que faz de nós uma comunidade. Como eu disse, é muito difícil a gente ver o orgulho. Na verdade é impossível, porque o orgulho não é algo físico, mas é um sentimento que se enraiza e se esconde dentro do nosso coração. E por ser muito difícil de perceber, hoje eu quero falar com você acerca de algumas características de uma pessoa orgulhosa. E que você fique atento e sonde o seu coração nesse momento para perceber se não há no seu coração a raiz do orgulho. E uma das características são alguém que se ofende facilmente. Pessoa que ela se ofende facilmente, certamente ela é orgulhosa, cheia de si. Eu não aceito que ninguém me ofenda, não aceito que ninguém fira a minha reputação. Isso já mostra orgulho. Aquele que é humilde, irmãos, ele rejeita a ofensa. Você viu alguma vez Jesus Cristo discutindo acerca das ofensas que ele recebia? Não. Ele tinha convicção quem ele era. Ele tinha convicção daquilo que ele precisava fazer. Então ele não se ofendia. A prova que nós ainda não morremos é que nós aceitamos a ofensa. A Bíblia fala que nós já estamos mortos, que agora Cristo vive em nós. Morto não deveria se ofender. Se você se ofende, você está bem mais vivo do que deveria e você é bem mais orgulhoso do que você imagina. Outro sinal é nunca admitem estar errados, ou seja, os famosos donos da razão. Não, é do meu jeito pronto, é desse jeito pronto, não ouve ninguém, porque acha que está sempre certo. Se você é a pessoa que está sempre certo, talvez você também esteja com o coração tomado por orgulho. O orgulhoso, ele também atribui a culpa, sempre é culpa de alguém, né? A síndrome lá desde Adão, o que Adão falou para Deus? Culpa da mulher que tu me deste. O orgulhoso, ele sempre vai procurar alguém para culpar, porque ele não pede perdão e também não perdoa. Se você tem dificuldade de perdoar, de liberar perdão ou de pedir perdão, é um grande sinal que o seu coração está tomado por orgulho. Não pede ajuda. O orgulhoso, ele quer mostrar que ele é autossuficiente. Ele pode se matar para fazer um negócio que ele não sabe fazer, ele vai lá, se mata e faz tudo errado, mas ele não pede ajuda. Porque como que eu quero demonstrar que sou melhor que todo mundo, vou pedir ajuda para alguém? Então o orgulhoso, ele não tem essa facilidade em pedir ajuda. Precisa provar que está sempre certo. E nós não precisamos provar que estamos sempre certos. Porque provar, irmãos, que a gente está sempre certo, cansa. Tem gente que quer provar o tempo todo que tem razão, que está certo. E às vezes quem perde muito tempo provando que está certo e provando que tem razão, não tem tempo para ser feliz. Às vezes a gente precisa fazer uma escolha, ou ter razão ou ser feliz, porque as duas coisas às vezes não caminham juntas. E às vezes é necessário abrir mão da razão. Geralmente o orgulhoso, ele se sente superior. Ele acha que ele é melhor que todo mundo e tudo que ele faz é melhor. E nós precisamos, irmãos, fazer como Paulo, ter moderação aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Não aceita ser contrariado ou criticado. Irmãos, existem críticas construtivas que podem nos transformar e nos mudar. E nós deveríamos receber essas críticas construtivas em amor. Aquele que nunca é criticado, talvez é uma pessoa que nunca vai ser mudada. E geralmente quando nós somos criticados, nós paramos para ouvir. E nós avaliamos a crítica e aí a gente pensa, realmente, né, ele está certo, eu posso melhorar nisso, eu posso mudar nisso. E o orgulhoso, como ele não recebe a crítica, ele nunca muda. O orgulhoso é muito preocupado com a sua reputação, muito preocupado com a sua imagem.
E nós temos que entender que há uma diferença entre zelar pelo nosso testemunho e zelar pela nossa reputação ou pela nossa imagem. Porque testemunho é aquilo que as pessoas veem para aproximá-las de Deus. O nosso testemunho deveria atrair as pessoas para Deus, mas a nossa reputação não. A reputação é simplesmente o que as pessoas pensam a nosso respeito, e o testemunho é aquilo que as pessoas veem de Deus em nós. O testemunho não fala acerca daquilo que eu sou, o testemunho fala acerca daquilo que Deus fez na minha vida. Mostrar o testemunho não é mostrar aquilo que eu sou, é mostrar aquilo que Cristo é. E quando a pessoa zela por uma reputação, ela quer mostrar a reputação, e a reputação não fala de Cristo, a reputação fala acerca de si mesmo. O orgulhoso, ele quer ser servido o tempo todo. Onde ele vai, ele acha que todo mundo tem que servir ele, porque ele é superior, pela sua superioridade ele precisa ser servido. E nós precisamos mostrar, irmãos, a nossa humildade, tendo o desejo de servir. A Bíblia fala que o próprio Deus veio para nos servir, na condição de homem, né? Era Deus, se fez homem e nos serviu. E a nossa vida, irmãos, precisa ser servir. A Bíblia fala que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Se você quer estar no reino de Deus, você precisa aprender a servir. O orgulhoso também faz tudo para ser reconhecido. E não tem problema ser reconhecido, desde que o seu reconhecimento seja fruto de algo. Agora, quando você busca simplesmente o reconhecimento sem um trabalho, mostra realmente o orgulho dentro do seu coração. Dificuldade em estabelecer relacionamentos. Irmãos, isso aqui é muito sério. E eu queria que agora você se atentasse a isso, porque eu percebo que isso é uma cultura que tem se espalhado pela mente das pessoas. Amigos de verdade são poucos. Amigo de verdade se conta no dedo. Será que realmente isso é uma verdade? Será que realmente é isso que Deus quer para nós? Que nós vivamos contando no dedo as nossas amizades, as pessoas que nos amam, as pessoas que nós podemos contar? Irmãos, eu glorifico a Deus e eu dou graças a Deus porque falta dedo para contar as pessoas que Deus tem me dado, como amigo, como discípulo, que tem cuidado de mim, que tem me amado. E tem pessoas que não conseguem viver isso, que não conseguem, irmãos, contar no dedo, da palma de uma mão. Eu não consigo acreditar que o problema está à sua volta se você pensa isso. Desculpa, mas o problema está em você. Você não tem sido amigo de verdade, e é por isso que você não tem encontrado amigos de verdade. Quando nós nos colocarmos como amigos verdadeiros, e quando nós formos verdadeiros com as pessoas, elas vão ser verdadeiras conosco. Quando nós amarmos verdadeiramente as pessoas, certamente elas também nos amarão. Porque a Bíblia diz que aquilo que eu plantar, certamente eu vou colher. Se eu plantar amor, não há como colher outra coisa. Eu vou colher amor. Se eu plantar amizade, eu vou colher a amizade. E amizade é um tesouro de Deus. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu posso viver essa realidade e declarar que eu tenho amigos mais chegados que irmãos, que são como os meus irmãos, talvez até mais próximos. Porque, irmãos, eu também tenho vivido isso. Eu também tenho tentado ser um bom amigo e me dedicar aos meus relacionamentos. Se você é uma pessoa que se basta, que você não precisa de relacionamento à sua volta, é um grande sinal, e talvez um dos maiores sinais de quão orgulhoso talvez você seja. E esses são vários sinais, e talvez você diga: meu Deus, encontrei todos. Grande problema. Mas se você simplesmente esbarrou em um, talvez já é um pequeno problema. E se qualquer uma dessas coisas aqui se enquadra dentro da sua realidade, ou dentro de um pensamento seu, você deveria pedir para que Deus sondasse o seu coração. Salmo 139 diz: vê em mim, Senhor, se há algum caminho mau, e me guia pelos teus caminhos. E quando nós pedimos para que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau, irmãos, Ele vai mostrar. O problema é que muitas vezes nós, com os nossos próprios olhos, queremos sondar o nosso coração e queremos ver se há algum caminho mau. E se você olhar com seus olhos, certamente você só vai enxergar aquilo que parece bom, porque você vai ter um olhar segundo a carne, e a carne não quer que você veja realmente quem você é. Então é necessário pedir para que o Senhor veja se há no nosso coração algum caminho mau. E não há pior caminho que o homem possa trilhar do que o orgulho. Irmãos, esse é o pior caminho. O orgulho é a última esquina para o precipício. O orgulho é o último degrau que nos leva ao abismo. O orgulho, ele precede a queda. Antes de você cair, certamente você vai ser tomado pelo orgulho, porque o orgulho vai te impedir de pedir ajuda, o teu orgulho vai te impedir de ser sincero com alguém, e por causa do orgulho, certamente você vai cair. O orgulho tem levado muitas pessoas ao abismo, e esse tem sido um dos maiores problemas dentro da igreja, o orgulho.
Porque muitos de nós até seguimos Jesus Cristo em doutrina. Talvez você entenda que você tenha que ofertar, que você tem que vir para o culto, que você tem que ir para a célula, que você tem que dizimar. Isso faz você seguir a Cristo em doutrina. Mas não adianta seguirmos a Cristo em doutrina e seguirmos a Lúcifer em coração. E talvez pareça forte isso, seguir a Lúcifer em coração. E realmente é forte, mas às vezes é uma realidade de muitos de nós. Eu quero te mostrar o coração de Cristo, e eu quero te mostrar o coração de Lúcifer, para que você mesmo perceba qual coração você tem seguido, quem você tem seguido em coração. E para que nós possamos perceber o coração de Cristo, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá em Filipenses 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então veja que esse trecho começa falando de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E talvez ao começar a ler isso você não entende qual é esse sentimento, mas se você continuar lendo toda essa passagem que nós lemos, nós vemos que ali no verso 8 ele diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então um sentimento que precisa haver em nós, semelhante ao que há em Cristo Jesus, é o sentimento de humildade. E a pessoa que é humilde, ela não tenta ser superior a ninguém, ela tem um conceito moderado acerca de si mesmo. E é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos ser humildes. Mas o problema é que nós muitas vezes não temos esse coração. Muitas vezes nós temos um coração parecido com o de Lúcifer. E eu quero te mostrar agora o coração de Lúcifer. Eu quero te levar a Isaías, no capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então veja que aqui revela o coração de Lúcifer. Aquele que era um anjo, aquele que precisava ou deveria estar simplesmente gastando o seu tempo em adorar e louvar a Deus, ele começou a inclinar o seu coração para o desejo de ser o quê? Semelhante a Deus. E veja que ele diz o quê? Subirei e edificarei o meu trono. Quem disse que ele tinha um trono? Ele queria tomar um trono que não era dele, um trono que era de Cristo, e ele queria usurpar, porque o orgulho fez com que ele imaginasse que ninguém mais tinha formosura o suficiente para sentar naquele trono. Só que até esse momento Jesus Cristo, ele era mistério oculto, não era conhecido. Então por causa do orgulho dele, ele tentou se apoderar de algo que não era dele. Veja que o texto fala em muitos momentos em subirei, em exaltarei, ou seja, aquele que não tinha forma tentou subir e ser como Deus. E aquele que era como Deus fez o quê? Se humilhou ao ponto de se tornar semelhante aos homens. Você entende que isso é uma humilhação? Porque imagine alguém que sendo Deus se fez homem. Olha para você, olha para o que você é. Nada. Somos nada diante de Deus. Mas um Deus tão perfeito e tão amoroso se humilhou ao ponto de ser como nós. Como assim ser como nós? Exatamente. Jesus que pisou nessa terra, que foi até a cruz, que cumpriu o plano da redenção por mim e por você. Ele era tão homem quanto eu, quanto você. Ele era Deus e se fez homem. E por causa, irmãos, desse ato de humilhação é que nós alcançamos redenção. Então, olhando, irmãos, para o coração de Jesus e Lúcifer, nós já entendemos que nós precisamos nos humilhar, precisamos ser humildes, não orgulhosos, porque quando nós deixamos o orgulho tomar o nosso coração, nós seguimos o caminho de Lúcifer. E seguir o caminho de Lúcifer é ser levado para o mesmo lugar, é ser lançado no abismo. Não o mesmo abismo, porque o filho
de Deus, aquele que confessou a Cristo, não pode ser mais lançado nesse mesmo abismo, nesse inferno que ele está. Mas muitas vezes é como se nós estivéssemos num abismo, sofrendo, isolados por causa do nosso orgulho, podendo estar desfrutando do amor, da graça e da bondade de Deus. Que você possa hoje mudar a rota do seu coração. Se você percebe que seu coração estava indo segundo o coração de Lúcifer, hoje Deus está te dando a oportunidade de mudar a rota do seu coração. E para combater, irmãos, o orgulho não tem outro caminho. Precisamos viver no espírito oposto, que é o quê? No espírito de humildade, como Jesus. E é por isso que Jesus diz na palavra dele: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E como nós podemos aprender com ele? Nós aprendemos com Cristo quando nós vamos para a palavra de Deus e podemos perceber de que forma ele viveu. E Jesus, em todo o tempo, irmãos, conforme ele vivia, conforme ele se comportava, ele mostrava que o orgulho passava longe do coração dele. Você pode procurar e você não vai encontrar em algum momento Jesus tendo uma atitude orgulhosa. Muito pelo contrário, você vai encontrar em todo o tempo ele se humilhando. E a maior humilhação que ele sofreu foi a morte, e morte de cruz. E tanto que a morte, a forma com que ele morreu, está totalmente ligado também à forma como ele foi exaltado. Quando nós lemos lá em Filipenses: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se simplesmente a morte fosse o foco da humilhação, a Bíblia não citaria a morte e morte de cruz. A cruz era a morte mais cruel e mais humilhante que alguém podia ter. E aquele que era Deus foi ao mais profunda humilhação que alguém poderia ter. E ele não só foi, mas como a Bíblia diz, que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Nenhum momento ele reclamou, nenhum momento ele murmurou por ter que se humilhar. E foi essa humilhação que nos trouxe novamente para a presença de Deus. Foi esse ato de humilhação que garantiu a Jesus Cristo reinar. Hoje ele reina porque ele se humilhou. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer herdar o reino de Deus? Você crê que Deus tem um reino preparado para mim, preparado para você? E eu espero que você seja esse humilde de espírito, porque nós já entendemos que para reinar com Cristo precisa ser humilde. O problema às vezes é o conceito que as pessoas têm de humildade. Tem muita gente, irmão, se declarando humilde por um conceito errado. Tem gente que se declara ser humilde porque diz assim que, como eu sou pobre, né, não tenho muitos bens materiais, eu sou humilde. Irmãos, isso também não é humildade. Não te garante pelo menos ser humildade, né? Pobreza material não é humildade. Até porque Jesus não era pobre, como muitos acreditam e como muitos pregam. Primeiro que há uma passagem que Jesus diz que vai para a sua casa. Irmãos, alguém que já tem uma casa não pode dizer que é pobre. Pobre para mim é alguém que nem casa tem, não tem nem aonde dormir. Mas ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha porque ele não tinha parada. Aonde Deus mandasse ir, ele ia. Ele não estava preso a um local, a sua casa, embora ele tivesse. Quando ele nasce, a Bíblia fala que os reis magos foram até ele e ofertaram o quê? Ouro, incenso e mirra. Isso vale o quê? Dinheiro. Eu não estou falando aqui que Jesus também era milionário, não é isso. Eu só quero que você desconstrua da sua mente que Jesus era extremamente pobre. Até porque ele tinha um pai que também tinha uma profissão, né? O pai, ou seja, alguém que cuidou dele que também tinha uma profissão. Então alguém que tem uma profissão também não é pobre. Então desconstrua isso e não ligue mais à humildade, à pobreza, ou à escassez, ou à necessidade. Muitos também falam assim: aquela pessoa ela é humilde, que ela não tem estudo, não tem conhecimento. Isso também não tem nada a ver com humildade. Porque se uma coisa que Jesus tinha era conhecimento, ele buscava isso. E não por ser Deus, porque ele abriu mão, mas ele tinha um conhecimento como? Provavelmente lendo, buscando, aprendendo. Tanto que uma das poucas passagens que fala de Jesus adolescente, fala de Jesus ensinando, as pessoas se admirando com a sua sabedoria. Então o que de fato é ser humilde? Ser humilde é seguir os passos de Jesus. Ser humilde é viver como Jesus viveu, é amar como ele amou, é se portar como ele se portou. E somente em Jesus nós podemos transformar o nosso orgulho em humildade. Porque acredite, todos nós tínhamos orgulho.
antes que a graça viesse até nós. Não há outro caminho, irmãos, para ser transformado, se não deixar que a graça se manifeste sobre nós. Quando a graça se manifestar sobre a sua vida, ela vai mostrar o quão orgulhoso você era, e você vai desejar não ser mais da mesma forma. Porque Jesus Cristo disse: vem como estás, mas Ele não te mandou permanecer. Porque se fosse para permanecer, Ele não diria que Ele nos aperfeiçoaria dia após dia e de glória em glória. E talvez um dos aperfeiçoamentos que Deus quer fazer em nós é nos tornar humildes como Ele. E a humildade, irmãos, ela nos dá alguns sinais. Nós podemos perceber se a humildade nós através de algumas características. Uma característica de alguém que é humilde é que tem um coração ensinável. E o coração ensinável não é o que tem facilidade de aprender simplesmente, mas é o que tem facilidade de aprender com qualquer pessoa. Não aquele que escolhe com quem aprende. Ah não, quando o pastor vem dar aula de maturidade eu aprendo, quando é outro eu já não aprendo, que já não fala do mesmo jeito. Embora ninguém fale do mesmo jeito, porque nós não somos iguais. Mas a gente tem que perceber se não há um espírito de superioridade nos impedindo de aprender, de ser ensinado. Alguém que é humilde, irmãos, aprende com uma criança. Eu lembro que um dia, eu geralmente fico em casa, a pastora agora tem célula na quarta, e geralmente eu fico em casa com o Henrique. Teve uma semana que eu estava preparando a minha mensagem para pregar, e eu comecei a ver que os adolescentes estavam ministrando algo, e eles falaram uma frase que tinha tudo a ver com aquilo que eu estava pensando em pregar. Eu lembro que eu fui correr, pegar um caderno que eu queria marcar aquilo que eles tinham falado. Eu falei, eu vou usar isso aqui no culto. Então eu aprendi enquanto os adolescentes estavam dando célula. Se eu fosse alguém muito orgulhoso, eu ia dizer assim, não prestar atenção nada, esses adolescentes ficam gritando o tempo todo. Então aprenda a aprender com seu filho adolescente, aprenda a aprender com crianças. Se você for participar do culto das crianças, se você for ensinável, você vai aprender, irmãos, porque é lindo a inocência com que elas adoram e louvam ao Senhor. Então quando nós realmente temos humildade no nosso coração, nós aprendemos o tempo todo e com todos. O humilde, ele sabe receber a repreensão em amor. Eu já falei sobre isso, mas eu repito, não tem maior prova de amor do que repreensão. Aprenda a ser repreendido, receba a repreensão em amor. Porque se ninguém te repreende, é porque talvez não tem ninguém que realmente se importe com você. É impossível que em algum momento nós não precisamos de repreensão. O John sempre brinca que ele faz as coisas porque ele diz que gosta que repreende ele, que quando ele repreende ele sente que ele é amado. Eu aprendi isso também. Por muito tempo eu tinha problema. Quando alguém me repreendia, eu ficava bicudo. E não que a gente goste, não é o sentido de gostar da repreensão, mas é gostar do sentimento que está atrás da repreensão. Porque atrás da repreensão está o amor de alguém que se importa e quer que você cresça e quer que você evolua. Outro sinal também de alguém humilde é alguém que abre mão de ter razão. Como assim abrir mão de ter razão? Na nossa vida, irmãos, nem sempre dá para ter razão sempre. Porque existe a sua razão e existe a razão da outra pessoa. E se ambos ficarem firmes sobre a sua razão e ninguém abrir mão da razão, é provável que vocês tenham dificuldade, problemas. Então às vezes a gente precisa escolher entre ser feliz e ter razão. E às vezes, irmãos, a melhor coisa é ser feliz. Daí se abre mão da sua razão, tá bom, você tá certo, né? Vamos dar mão aqui, vamos seguir, vamos aproveitar e vamos ser felizes. Eu não estou falando de abrir mão de princípios. Eu estou falando de abrir mão de razão. Há uma grande diferença entre abrir mão de razão e abrir mão de princípios. De princípios a gente não abre mão, mas de razão, de achismo, isso aí, irmãos, se for para ser feliz, abre mão mesmo e vai aproveitar e vai ser feliz. Que Deus nos chamou para ser feliz nele, Ele é a nossa alegria. Então o mais importante do que ter razão é desfrutar da felicidade que Deus tem para nós. Outro sinal é que o humilde, ele não busca ser reconhecido. Embora não há problema em ser reconhecido, o problema é como eu quero alcançar esse reconhecimento. Tem gente que não importa o preço, ele quer ser reconhecido. E o humilde, irmão, se ele realizar um bom trabalho, quando ele menos esperar, ele é reconhecido. Mas não pelo esforço de ser simplesmente reconhecido, mas é reconhecido pelo seu trabalho. Irmão, se tem algo que a gente tem que ser reconhecido e se vangloriar, tem. A Bíblia diz, se for para se vangloriar, se vanglorie no Senhor. No Senhor, irmãos, nós podemos nos gloriar o tempo todo. Paulo, irmãos, entendia isso porque ele dizia o quê? Não há bem algum em mim. Não há nada em você em que você possa se vangloriar. Tudo aquilo que você acha que você tem de bom, tudo aquilo que você acha que é bom em você, é a graça de Deus se manifestando na sua vida. Porque da sua carne não haveria nada de bom. Se glorie, mas se glorie naquilo que Deus fez na sua vida.
E com relação ao reconhecimento, faça sim um bom trabalho. E quando você fizer um bom trabalho, naturalmente você vai ser reconhecido. E quando você for reconhecido por um bom trabalho, você vai dizer: a glória de Deus, porque sem Deus eu não posso fazer nada. Esse é o reconhecimento que nós temos que ter. Reconhecer que tudo em nós é através de Cristo, porque Ele é tudo em todos. Não há outro caminho para se viver a não crer dessa forma, que não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com Ele. Nós cantamos isso, mas tem que ser mais que uma canção, tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Não há outro caminho, irmãos, para a humildade, se não for a manifestação da graça sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir cada dia mais que a graça se manifeste sobre as nossas vidas. A graça fala de trazer a presença e a bênção de Deus até nós, mas o orgulho fala de tirar a presença de Deus de nós, porque Deus resiste o soberbo, ou seja, Deus resiste o orgulhoso. E o orgulhoso, ele imita o coração de Lúcifer, e foi o orgulho que tirou o homem do jardim. E o jardim é a representação da presença de Deus. Eva comeu do fruto porque ela foi persuadida pela serpente. A serpente disse: se você comer, certamente você vai ser como Deus. Ou seja, ela quis ter um conceito elevado acerca dela mesma. Ou seja, já que eu posso comer isso aqui e ser como Deus, eu vou comer. Eu quero mais. Eu não estou contente em ser simplesmente uma criatura amada, uma criatura que tem tudo à sua volta. Irmãos, porque o jardim falava de um lugar de perfeição. Nada faltava para o homem. Tudo que havia naquele jardim era suficiente. Assim como tudo que há na presença de Deus é suficiente para você, você não precisa de nada que esteja fora da presença de Deus. Mas por causa do orgulho, nós começamos a buscar coisas e sentimentos fora da presença de Deus. O orgulho nos tira do jardim, ou seja, nos tira da presença. Mas a humildade de Deus nos colocou novamente no jardim, porque a morte dele, a humilhação dele na cruz, trouxe novamente o jardim para você, trouxe novamente a presença de Deus para você. Como Gabriel falou enquanto ele ministrava o louvor, agora nós temos liberdade a entrar no Santo dos Santos, e essa liberdade veio por causa da humilhação dele. Se ele não tivesse se humilhado, hoje nós não teríamos livre acesso à presença de Deus. E esse livre acesso à presença precisa transformar o nosso coração, precisa nos levar a ser humilde como Ele, para que a graça de Deus não seja vã sobre a sua vida. Porque se você for salvo e ter a convicção que é salvo em Jesus, mas seguir Lúcifer em coração, continuar sendo soberbo e orgulhoso, você está tornando a graça de Deus vã e sem significado. Que a graça seja viva e dê frutos e resultado na sua vida. Que a graça de Deus realmente te transforme e te leve a ter um coração como o de Jesus. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha hoje será exaltado no reino de Deus. O lugar da exaltação do cristão, daquele que realmente quer agradar a Deus, não é aqui. O lugar da nossa exaltação é quando ele vir estabelecer o seu reino, estabelecer o seu governo, e a exaltação será você governando ao lado dele. Essa é a exaltação que ele tem para mim e que ele tem para você. Mas isso só vai ser uma realidade quando ele sondar seu coração e não encontrar mais o orgulho, mas encontrar sim a humildade no seu coração.